E aí, pessoal? Hoje vamos desvendar os mistérios da matemática, explorando alguns dos problemas mais intrigantes e desafiadores que ainda não foram resolvidos. Preparem-se para uma viagem alucinante pelo mundo dos números e teorias. Ao longo da história, mentes brilhantes, tipo Aleijadinho da matemática, dedicaram suas vidas a desvendar os segredos dos números. Mas, mesmo com todo o progresso que fizemos, alguns enigmas persistem, desafiando a lógica e a intuição. Igualzinho tentar entender a relatividade depois de um cafezinho da vovó. Preparem seus cadernos de anotações, porque hoje vamos mergulhar em um universo de paradoxos, conjecturas e teoremas não comprovados. Apertem os cintos, porque nossa aventura matemática começa agora. Imaginem um mapa, mas em vez de países e continentes, ele representa os números primos. A hipótese de Riemann, como um bandeirante desbravando o Brasil, busca desvendar os padrões ocultos nesse mapa. Formulada em 1859 pelo matemático alemão Bernhard Riemann, a hipótese afirma que a distribuição dos números primos, aqueles números mágicos que só podem ser divididos por um e por si mesmos, não é aleatória, mas sim governada por uma função matemática específica, a chamada função zeta de Riemann. Achar a solução para esse enigma seria como encontrar o mapa da mina de ouro da matemática, abrindo portas para novos conhecimentos em áreas como criptografia e ciência da computação. A dificuldade em provar a hipótese de Riemann reside na natureza complexa dos números primos. Eles se comportam como entidades rebeldes, desafiando qualquer tentativa de prevê-los com total certeza, tipo prever o resultado do próximo jogo do Flamengo. Resolver a hipótese de Riemann seria como domar esses números indomáveis, revelando a ordem subjacente ao caos aparente. Se você pudesse encontrar a rota mais rápida entre milhares de cidades, tipo achar um atalho num mapa do Waze, resolveria um problema logístico complexo, certo? Essa é a essência do problema P versus NP, um dos maiores desafios da ciência da computação. Em termos simples, o problema P versus NP questiona se todo problema, cuja solução pode ser verificada rapidamente por um computador, tipo conferir o resultado de um jogo da Mega Sena, também pode ser resolvido rapidamente pelo mesmo computador. Imaginem um quebra-cabeça gigante, tipo montar o Cristo Redentor com peças de Lego. É fácil verificar se as peças estão encaixadas corretamente, mas encontrá-las e encaixá-las pode levar uma eternidade. Se P for igual a NP, significaria que a solução para problemas complexos, como decifrar códigos criptográficos ou otimizar o tráfego em tempo real, seria muito mais fácil do que imaginamos. A implicação seria revolucionária, impactando desde a segurança da informação até o desenvolvimento de novas tecnologias. Mas até agora, a solução para esse enigma permanece um mistério. As equações elípticas, curvas matemáticas complexas que desafiam a intuição geométrica, tipo tentar desenhar um círculo perfeito à mão livre, escondem segredos profundos sobre a natureza dos números. É aí que entra a conjectura de Birch e Swinnerton Dyer, buscando lançar luz sobre esses enigmas. A conjectura, proposta pelos matemáticos britânicos Brian Birch e Peter Swinnerton Dyer, na década de 1960, propõe uma relação surpreendente entre a aritmética e a geometria dessas curvas. Como se a matemática fosse um samba, com a aritmética na melodia e a geometria no ritmo. Em outras palavras, a conjectura sugere que a quantidade de pontos racionais, aqueles que podem ser expressos como frações, em uma curva elíptica, está intrinsecamente ligada ao comportamento de uma função matemática associada a ela, a chamada função L. Resolver essa conjectura seria como encontrar o ingrediente secreto do brigadeiro perfeito da matemática, revelando conexões profundas e inesperadas. As implicações seriam enormes, com potencial para impactar áreas como criptografia, teoria dos números e física teórica. Capítulo 4. A conjectura de Hodge. Desvendando a geometria algébrica. Imaginem um mundo onde formas geométricas complexas, tipo as obras de Oscar Niemeyer, são construídas a partir de blocos elementares.
como peças de um quebra-cabeça multidimensional. Esse é o reino da geometria algébrica. E a conjectura de Hodge, um dos problemas mais desafiadores da matemática, busca desvendar seus segredos. Proposta pelo matemático escocês William Valence Douglas Hodge, em 1950, a conjectura afirma que certas estruturas geométricas complexas, chamadas variedades projetivas complexas, podem ser representadas por meio da combinação de formas geométricas mais simples, como se pudéssemos construir o Cristo Redentor usando apenas tijolos. Em outras palavras, a conjectura de Hodge sugere que podemos entender a complexidade dessas estruturas geométricas, quebrando-as em seus componentes básicos. Resolver essa conjectura seria como encontrar o manual de instruções para construir qualquer objeto geométrico complexo, tipo um guia para construir o Maracanã com palitos de fósforo, revelando a estrutura fundamental da própria geometria. As implicações seriam profundas, com potencial para impactar áreas como física teórica, ciência da computação e até mesmo a arte. Capítulo 5. A conjectura de Goldbach. A sedução dos números primos. A conjectura de Goldbach propõe que todo número par maior que 2 pode ser escrito como a soma de dois números primos. Por exemplo, 10 é 3 mais 7. Apesar de sua simplicidade, tem desafiado matemáticos por séculos. Resolver seria como encontrar o santo graal da teoria dos números. Capítulo 6. A conjectura de Collatz. Um redemoinho numérico misterioso. Imagine um redemoinho numérico que atrai números, transformando-os de maneiras inesperadas. Essa é a essência da conjectura de Collatz, um problema simples, mas complexo. Proposta por Lothar Collatz em 1937, a conjectura afirma que qualquer número positivo sempre chegará ao número 1. Se o número for par, divida por 2. Se for ímpar, multiplique por 3 e adicione 1. A sequência sempre leva ao número 1, como um labirinto numérico. A simplicidade do problema é enganosa. Apesar de testada para números grandes, uma prova formal ainda não foi encontrada. Capítulo 7. A conjectura dos números. Primos gêmeos. A busca por pares indivisíveis. No vasto universo dos números primos, alguns pares exibem uma proximidade intrigante, como Romeu e Julieta da matemática, unidos por um laço invisível. São os números primos gêmeos, e a conjectura que leva seu nome busca desvendar o mistério por trás de sua existência. Números primos gêmeos são pares de números primos separados por apenas um número par. Por exemplo, 13, 5, 17 e 19, 29 e 31. A conjectura dos números primos gêmeos afirma que existem infinitos pares desses números, unidos em sua solidão numérica, como estrelas gêmeas brilhando no céu da matemática. A busca por esses pares tem fascinado matemáticos por séculos, como a busca pelo Saci Pererê nas florestas brasileiras. A dificuldade reside na natureza imprevisível dos números primos, que desafiam qualquer tentativa de prever sua distribuição com total certeza. Encontrar uma prova para a conjectura dos números primos gêmeos seria como desvendar um dos segredos mais bem guardados do universo numérico, revelando uma ordem subjacente à aparente aleatoriedade dos primos. Capítulo 8. As equações de Navier-Stokes, desvendando o fluxo dos fluidos. Imagine prever o movimento caótico das ondas do mar, o turbilhão do ar em uma tempestade ou o fluxo sanguíneo em nossas veias. Esse é o desafio das equações de Navier-Stokes, que descrevem o movimento dos fluidos. Propostas no século XIX por Claude-Louis Navier e George Stokes, essas equações ainda guardam muitos mistérios. Resolver esse problema seria um marco na física matemática, com implicações profundas para nossa compreensão dos fluidos. E aí, gostaram? Esses são apenas alguns dos muitos problemas em aberto na matemática, um verdadeiro banquete para as mentes curiosas. Resolver qualquer um deles traria grandes avanços para a matemática e a ciência em geral, como descobrir um novo ingrediente que revolucionaria a culinária brasileira. A busca por essas soluções nos leva a explorar os limites do conhecimento humano,
desafiando nossa intuição e expandindo nossa compreensão do universo. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos fascinantes como este. Até a próxima!